Galera, vamos ver se vocês vão acertar qual estádio o Futebolando vai apresentar hoje. Bom, eu vou contar um pouquinho, vou dar dicas aí da cidade em que esse estádio está. Primeiro, uma dica bem valiosa aí. Essa cidade é a terra do primeiro dos 7 povos das Missões. Também, outra dica aí, galera. Essa cidade aqui é conhecida como a terra dos presidentes. E tem mais uma dica, é a capital gaúcha do fandango. Acho que vocês já sabem que estádio é esse, né? Já se ligaram que cidade pertence aí e já sabem que estádio é esse. Bora conhecer? E o Futebolando carimba o passaporte hoje no estádio Vicente Goulart, mais conhecido como Vicentão, localizado na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Circulando então pelo Vicentão, a gente já vai dando as nossas impressões aqui dessa arquibancada raiz. Então o estádio ele foi fundado... Olha, o jogo inaugural, Cíntia, foi em 75, eu acabei de descobrir aqui nas pesquisas, só que ele foi em meio às obras. Foi inaugurado por um time local aqui da cidade, que depois a gente conta quem é, contra o Grêmio de Porto Alegre. Só que ele estava no meio das obras. Então ele foi concluído um pouco depois, né? Ele foi feito essa partida inaugural para arrecadar fundos, mas o estádio ainda estava em obras. Mas parece que em 76, sim, aí sim, oficialmente foi inaugurado. E quando ele foi inaugurado, galera, ele contava aí com uma capacidade de 16 mil pessoas. Então um estádio aí de grande porte no cenário do futebol gaúcho. Um dos maiores do interior, né? Um dos maiores do interior. E a gente vê que ele é todo rodeado de arquibancadas, a gente está circulando aqui. Depois eu vou mostrar para vocês, tem uma parte que é coberta. Mas hoje, né, devido às normas de segurança, ele oficialmente aí conta aí com uma capacidade para 8 mil pessoas. Mas a gente percebe, né, que cabe muito mais pessoas aqui no Vicentão. Pena, né? São vários estádios aqui que a gente encontra pelo Brasil que tem uma capacidade bem maior do que aquela que é permitida receber, né? Exatamente. Claro que a gente sabe que as questões de segurança são importantes, né? A questão de portões de acesso, evacuar e tudo mais. Mas a gente já vai dando, então, as nossas impressões primeiro aqui dessa parte aberta, né? E bem interessante essa questão de ser todo rodeado, né, de arquibancadas. São Borja, galera, é uma cidade que vale a pena a gente ressaltar enquanto vai mostrando um pouquinho para vocês. São Borja, então, é conhecido como o primeiro dos 7 povos das missões. São Borja é digamos assim, aqui iniciou os registros oficiais de população no estado do Rio Grande do Sul. Então, por isso, é considerado a cidade mais antiga do estado e uma das mais antigas do Brasil. Claro que não de fundação, né? Mas de civilização. Então, de civilização mais organizada. Exatamente, antes, um grupo grande, povos, né? Pré-colombianos já habitavam todas essas regiões aqui, mas, digamos assim, registrando que assentamentos foram criados depois da chegada dos europeus aqui no Brasil, né? Exatamente. E hoje, São Borja vive aí basicamente da agropecuária, do comércio, de serviços, né? Que são as principais fontes de economia da cidade. É uma cidade aí com aproximadamente 60 mil habitantes, segundo o último censo. E faz divisa, né, com a Argentina. A cidade de Santo Exatamente. Tomé. Tem a ponte internacional aqui, ou seja, o Rio Uruguai separa, então, aqui o Brasil da Argentina, né? E se tu gosta do nosso trabalho e quiser contribuir financeiramente para que o canal siga trazendo um estádio diferente todos os sábados, você pode nos enviar um Pix de qualquer valor mesmo. Nós também divulgaremos a foto ou o nome de quem nos der essa força. O QR Code do nosso Pix estará aparecendo aí na tela durante o vídeo. Na descrição do vídeo também está a nossa chave Pix e o nosso Insta. E seguimos então circulando aqui pelo lado oposto das arquibancadas do Vicentão. Tem que chamar Vicentão porque é grande demais para não aumentar aí. Bom,
A gente vai continuar falando mais um pouquinho da cidade de São Borja para vocês, porque é tanta coisa aqui de referência de São Borja que merece, né, dar um pouco mais de ênfase. Então a gente já falou um pouquinho da economia de São Borja, né? Acho que a gente já citou, inclusive, que ele é o primeiro aí dos 7 povos das missões. Mas nacionalmente, Antônio, São Borja é muito conhecido. Eu já dei ênfase aí na abertura. Porque nacionalmente São Borja é muito conhecido? Bom, primeiro aqui ele é capital estadual do fandango. Explica aí o que é um fandango, Cíntia. Bom, nós aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o nosso tradicionalismo, né? A música gaúcha é uma música muito típica e principalmente desta região aqui, que é a região que inicia, então, a região... aqui uns dizem fronteira, mas a gente já começa a dizer que é o início da campanha, né? E aqui... aqui que a gente vai encontrar aquele legítimo, o gaúcho, assim, aquele mais... pilchado. Retratado, assim, digamos assim, para o resto do Brasil. Aquele que tem aquela roupa bem... A bombacha. Uma calça mais larga. A bombacha, bigodão, bota, chapéu, a bota com esporo, andar chapéu. a cavalo. Até porque aqui, né, região da campanha, tem muitos campos, criação de gado. Começa a partir daqui, aqui ainda principalmente a produção de arroz. E aí o pessoal acaba aderindo bastante, né? E com isso tem muitos CTGs nessa região, que é onde é difundido então essa música gaúcha. E o fandango é um ritmo gauchesco. Então, o gauchão legítimo, ele tá mais nessa região aqui do estado. Isso aí, né? mais não tá nessa muito região. Em Porto Alegre, em Caxias, não tá muito. Exatamente. Então, por isso que aqui é a terra do fandango, né? Nós temos também outras coisas aqui, por exemplo, aqui é o primeiro dos 7 povos das missões. As missões foram reduções jesuíticas, né, construções, enfim, construídas, óbvio, pelos habitantes pré-colombianos, né, que estavam aqui, enfim, seus descendentes, que foram catequizados pelos jesuítas espanhóis que chegaram aqui nessas bandas aqui da América do Sul e tentaram fizeram uma aculturação, promovendo o ensinamento cristão, enfim, as pessoas que já estavam aqui, né, os habitantes, e então eles acabaram construindo uma série de igrejas, templos. Que são aqui, as reduções, né? Que inclusive nós temos um patrimônio da humanidade aqui no Rio Grande do Sul, pela Unesco, que é nessa linha das missões jesuíticas. E galera, o principal que São Borja é conhecido aí a nível nacional é por ser a terra dos presidentes, que eu dei bastante... Né? Presidentes da República, claro, que eu dei bastante ênfase na abertura. Então daqui saíram 2 nomes bem importantes e um deles, inclusive, foi o presidente que mais tempo esteve, né, na presidência, à frente do país. Quem são eles aí, Antônio? Caso a galera aí não saiba. Bom, o primeiro aí que a gente cita é esse mesmo, que foi o presidente mais longevo do nosso país, né? O Getúlio Vargas. Sim, ele nasceu aqui e os seus restos mortais estão aqui nessa cidade, enfim, São Borja. E o segundo foi o presidente que antecedeu o regime militar aqui no Brasil, foi o Jango, o João Goulart. Então ele também nasceu aqui e encontra os seus restos mortais aqui nessa cidade. Também temos uma figura bem importante que não nasceu aqui, mas que está sepultado aqui, que é o ex-governador do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Leonel de Moura Brizola. Exatamente. Então, São Borja carrega, né, essa importância histórica e por isso tem muitos museus aqui, né, que fazem referência aí a essas figuras emblemáticas aí do Brasil, né? Então fica aí a nossa dica da cidade de São Borja e o Vicentão, então, agora, galera, de todos os ângulos aí para vocês. Bem colorido. Bem colorido aí para vocês. Quem não conhece ainda o gigante Vicentão. E circulando um pouquinho mais aqui na parte coberta do estádio, a gente observa então as cadeiras. Então essa aqui é a única parte coberta do estádio e ele conta
com cadeiras que foram doadas, então, já que o time que manda seus jogos aqui é uma fusão de outros 2 clubes. Então, quando foi feita esse estádio, foi trazido, então, as cadeiras vermelhas, que estão deste lado aqui da arquibancada, que pertenciam a um dos clubes da fusão, e do lado oposto, depois eu vou mostrar para vocês, as cadeiras azuis do outro time. Então, o estádio também conta um pouquinho da história, né, dos times que deram origem aí ao time atual, né, mandante das suas partidas aqui nesse grande e lindo estádio. E essas então são as cadeiras azuis aí, que também foram doadas e que vieram então do outro time que fez a fusão aí para se tornar no atual clube mandante das suas partidas. Então, esse estádio, fundado em 75, completando 50 anos agora, conta aí um pouquinho da história de São Borja e do futebol, né, vivido aqui até os tempos atuais. Então aqui a gente consegue mais uma vez ter uma noção aí do tamanho, né, do estádio. Num lindo pôr do sol aqui em São Borja, a gente consegue então observar que é um estádio aí todo envolto por arquibancadas, refletores, nossos amigos quero, sempre lá, dando ar da graça. Um pouquinho mais aí de imagens. E aqui está o registro oficial, então, da sua inauguração, 1975. E o nosso desafio do Futebolando hoje tem participação especial. Nós temos aqui o Serginho Rampanelli, que inclusive vai contar um pouquinho aí pra galera que nos acompanha os times que já jogou aí no futebol. Bom, a gente iniciou na Sociedade Esportiva São Borja, né? Aqui no Vicentão. Passou pelo Tupi de Criciúmal, pelo Toledo Futebol Clube no Paraná, o Marcílio Dias Santa Catarina, né, de Itajaí, e o Cascavel também no Olímpico Regional de Cascavel, que também é um estádio bonito. Que nós já visitamos, inclusive, né? Qual desses que a gente não visitou ainda, Antônio? Porque Itajaí já foi, só faltou de Toledo, Paraná. Boa, vamos ter que ir lá. Toledo é bom. Vamos ter que ir lá visitar a casa lá. Ótimo clube. O Cascavel lá tem a cobra Sim, bebida, clássico do veneno. Gigante lá. Então é esse resumo, uma história aí pra gente difundir isso, né, que é o futebol. Exatamente. Agora, Bom, Nos faz voar, né? Agora eu vou pedir, Serginho, quem que vai narrar esse desafio pra nós aí? O Íbaro. Quem? Íbaro, show. nós estamos cheios de participação especial aqui hoje. São Borja, radialista. Nosso icônico narrador. Da Então. nossa rádio comunitária Butuí FM aqui do Paraboi, né? Para quem a gente já agradece muito aí a recepção, enfim, todas as informações. E então, Cintia, explica aí como é que será esse desafio aí. O desafio hoje, hoje eu me livrei, tô só aqui atrás das câmeras. O desafio hoje é, o Antônio vai lá no gol, tá? E ele tem 3 tentativas para atacar aí o nosso maravilhoso Serginho, que vai tentar então fazer. Peraí, tu vai botar eu defender pênalti de um jogador profissional. Exatamente. E a narração aqui, ó. Eu sou torcedor do Gaúcho do Passo Fundo, os times da minha cidade. Teria que defender 2. Então tu tem que defender, ó, tá melhorando esse desafio. 3 batidas, o Antônio tem que defender 2. Feito o desafio. Vamos
Vamos ouvir aqui a narração, já que esse é com narração, ó, vou ficar caladinha aqui, temos a equipe completa no desafio do Futebolando. O Futebolando. Galera, vai descendo a equipe agora do São Borja pela direita. A bola caiu. Serginho tocou no meio. Olha ali o Brandão. Foi derrubado. Foi lá. Foi derrubado o jogador Brandão. O árbitro está marcando a penalidade máxima. Quem é que derrubou ele ali? Acho que foi o Daison Pontes, hein? Meu Deus! Irmãos Pontes do Gaúcho de Passo Fundo. Está marcado o pênalti. Pênalti para a equipe do São Borja. Vai se colocando no estádio Coronel Vicente Goulart. Vai ficando na goleira do centro. A goleira para o centro de São Borja. À esquerda das cabines, Serginho Rampanelli para a cobrança do pênalti para o São Borja. Pode largar na frente. Vai para a cobrança, vai ser autorizado. Serginho Antônio no centro do gol. Autorizado. Serginho correu para a bola, experimentou, atirou e é gol! Gol do São Borja de pênalti. O goleirão Antônio não saiu na foto. O São Borja, o Bugre tem 1. O Gaúcho de Passo Fundo tem 0, torcedor. E você está acompanhando através da Bluetooth também do canal Futebolando Oficial. Vai ser autorizado, vai Serginho para a bola para o São Borja, pode sacudir, Antônio, centro, gol, experimentou, atirou e o gol! O gol do São Borja, Serginho, cobrança perfeita de pênalti. Canto direito, baixo, bola no fundo da rede, o São Borja tem 2, o Gaúcho tem 0. Bom, então enquanto a gente circula aqui pelo gramado do Vicentão, o Antônio vai fazer aquela parte que é só ele que sabe fazer, né? Porque eu fico aqui nos bastidores, que é contar um pouquinho pra galera quem joga nesse estádio, quem já jogou nesse estádio, um pouquinho da história aí da fusão dos clubes do Vicentão. Aqui, ó, com o barulho dos passarinhos, pode ver que tem um monte de quero-quero ali. E depois uma aula que a gente recebeu aqui dos nossos anfitriões aqui no estádio. Então eu vou contar para vocês a história aqui. Então aqui nós tivemos várias participações das equipes aqui de São Borja, nas divisões inferiores e na elite do futebol gaúcho, tanto Sociedade de São Borja como Esporte Clube São Borja. O Esporte Clube de São Borja, que é uma equipe bem mais jovem, né? Ela é de 2009, inclusive ele tem um título já do futebol gaúcho, que é a terceira divisão de 2018. E a Sociedade de São Borja, essa aí sim a gente tem um histórico um pouquinho maior aí, e a gente gosta de contar essas histórias, né? Ele, entre as suas participações no futebol gaúcho, ele jogou uma taça de bronze, que é equivalente à terceira, Série C nacional. E ele fez um papel bonito aí, foi bem, teve uma boa participação aí no seu grupo aí, que juntava equipes aqui da região sul do Brasil, do Mato Grosso. Nem tinha divisão Mato Grosso do Sul ainda em Mato Grosso, Rio de Janeiro. Então aqui nesse estádio, belo, bonito estádio, que histórico, a gente já teve times aí bem tradicionais de futebol brasileiro, como o Dom Bosco, lá do Mato Grosso, o Olaria, Figueirense, Chapecoense, que jogou amistosos aqui, e até a seleção de Master jogou aqui. Esse estádio que foi inaugurado, como a gente já falou antes no início do vídeo, pelo Grêmio. Então é um estádio que já foi palco aí de muitos atletas famosos aí. Por exemplo, o time do Grêmio, campeão mundial em 83, jogou aqui e foi derrotado pelos craques aqui de São Borja. E aqui jogou Falcão do Internacional, do teu Internacional, Cíntia, jogar. Então, Renato Gaúcho jogou aqui nas categorias de base, contra alguma das equipes aqui de São Borja. Enfim, então todo aquele time histórico do Grêmio de 83, lá campeão da América, campeão do mundo, jogou aqui. Mazzaropi jogou naquela goleira ali, aprontou as dele. Enfim, Manga, goleiro histórico aí que faleceu há poucos meses, jogou aqui. Então, esse estádio aqui, ele é uma das joias do futebol gaúcho e está nessa cidade aqui, e a gente fica muito na torcida para que São Borja volte ao futebol profissional, mas com as pessoas aí competentes que nos receberam aqui, tenho certeza que isso não irá demorar para acontecer. Então a gente fica na torcida por essa volta do futebol aí de São Borja, e ressaltando sempre que o início dessa história aí começou com
um Cruzeiro e o Internacional, aqui de São Borja, que deram origem à Sociedade de São Borja. E depois teve essa outra equipe, o Esporte Clube São Borja, que surgiu também nesse cenário. Então, vida longa ao futebol de São Borja, que já revelou tantos jogadores aí bons aí. Um dos jogadores que eu mais admirava no Grêmio aí nos anos 90 ali, Zé Alcindo, ele jogava aqui, saiu daqui, enfim, é um celeiro de craques essa cidade, esse estádio que tem um histórico muito importante, e a gente fica na torcida aí pelo futebol de São Borja, que volte a brilhar sempre. E aí, galera, o que acharam de conhecer um pouquinho mais o estádio de hoje? Contem pra nós aí nos comentários. E não esqueçam de curtir o vídeo, hypar, compartilhar com os amigos. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo sábado com um novo estádio. Valeu!